Olá, seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Esther Gomes e por aqui nós estamos estudando Amando a Deus de Todo Entendimento, de Elizabeth George. Este é um livro que foi oferecido para o Brasil pela editora United Press. Gente, se você puder comprar este livro, faz isso, tá? Ele não está disponível em PDF, mas ele está disponível em alguns sites de vendas de livros usados pela internet. Esther, mas eu só posso comprar ele se for usado? Ele não é mais fabricado, não é mais vendido, tá bom? Então, hoje nós estamos no 5º capítulo. E se você perdeu os outros capítulos, eu não vou dizer nesse começo de vídeo, como eu fiz das outras vezes, o que os outros capítulos fazem. Sabe por quê? Porque você pode clicar em se inscrever, curtir, é claro, deixar seu comentário aqui e depois entrar na playlist e acessar os 4 primeiros capítulos. Então, eu convido você a fazer parte dessa grande família. Vem com a gente e você vai aprender como driblar a ansiedade, como conviver com a depressão de uma forma... Aliás, não é nem conviver com a depressão, porque Elizabeth George deixou claro que ela conseguiu vencer a depressão colocando verdades bíblicas na sua mente e praticando. Bom, e esse livro ele vai falar exatamente sobre isso. Os primeiros 4 capítulos já nos deu um passo a passo bem legal. Se você só vê esse capítulo, talvez não faça muito sentido para você. Então vai lá, assiste os 4 primeiros, que aí você vai ficar por dentro do assunto. Mas já que você está aqui, fica comigo até o final. E hoje nós vamos falar sobre Lembrando-se de Esquecer. Esse é o título do 5º capítulo. E ela usou Filipenses 3:13 para respaldar aquilo que ela vai trazer hoje. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Neste capítulo, Elizabeth George vai falar da importância do passado e também do peso que o passado pode trazer para nós. Ela também vai falar sobre 3 segredos de como se manter no presente e de como usar o passado como algo que seja frutífero para nós, mesmo que o passado tenha sido bom ou ruim. Então, neste capítulo, ela começa falando sobre o passado da seguinte forma: ele é responsável pelo que somos hoje. Ele nos ensina lições sobre Deus, sobre a vida e sobre nós mesmos. Devemos aprender com o que ficou para trás, mas é necessário assimilar essas lições e seguir em frente. Então, tá aqui, ó. O segredo tá nessa frase. Devemos assimilar o que ficou para trás. Devemos abstrair o que aprendemos com essas lições e seguir em frente. Então, este livro, este capítulo, ele já está dizendo isso no seu título, né? Lembrando-se de se esquecer. Lembrando-se de se esquecer. Elizabeth George vai nos ensinar a se lembrar de esquecer o que ficou para trás. Esther, mas o que ficou pra trás é que eu era uma pessoa muito rica, que eu fazia muito isso, que eu era bem vista pela sociedade. Nossa, o que ficou pra trás é um passado glorioso. Lembre-se de esquecer. Ah, não, o que ficou para trás, meu Deus, eu tenho até vergonha de pensar. Lembre-se de esquecer. Isso é o que ela vai ensinar no capítulo de hoje. Paulo menciona 3 ações que ajudariam a continuar a buscar a semelhança de Cristo e atingir a maturidade espiritual. A primeira é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, é o que a gente vai falar hoje. A segunda, avançando para as que diante de mim estão. E a terceira, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Estes passos são analisados nos 3 próximos capítulos. Então, nos 3 próximos capítulos, contando com esse agora, primeiro a gente vai aprender a se esquecer. No 6º capítulo, a gente vai aprender a avançar. E no 7º capítulo, a gente vai aprender a prosseguir. Então, falando primeiro em lembrar-se de esquecer, ela vai colocar a seguinte informação. O primeiro passo é esquecer o que ficou para trás. Remoer o passado, as decepções, as lutas e os fracassos que fazem parte da vida, deixava-me exausta e deprimida e transformava-se em solo fértil para a amargura. Quanto mais eu pensava no que havia acontecido, mais fundo eu mergulhava na escuridão e no desespero, e o passado nunca me conduziu ao caminho da esperança, do esclarecimento ou de respostas. Então, a primeira sentença que Elizabeth George traz é: especialmente se você tem ansiedade e depressão, ficar olhando para trás, se lamentando pelo que passou. E eu tô falando de coisas boas e ruins, tá, gente? Ficar olhando para trás, pensando no passado, traz amargura, traz desespero, traz vontade de não querer mais continuar. Então, ela vai tratar
sobre esse primeiro passo, que é lembrando-se de esquecer. E aí ela começa dizendo, esquecendo-se do passado. O passado é importante, ele nos molda, nos ensina e nos faz lembrar da fidelidade de Deus. Ok, gente, quem nunca foi transformado, quem nunca passou por uma transformação, uma maturidade, um coração mais quieto, ou o contrário, quem antes era tão dócil, deixava que todo mundo fizesse o que quisesse com ele, mas aí de repente uma experiência muda totalmente isso. Você aprendeu a se defender, você aprendeu a falar, você aprendeu... Gente, o passado, ele faz parte da gente. Embora o passado não seja mais real, lembra no primeiro capítulo? O passado não é real. Então não viva como se o passado fosse influenciar quem você é hoje. O que ele tinha que influenciar, ele já influenciou. Se você fez alguma coisa ruim lá no passado, com certeza você deve estar colhendo seus frutos agora, né? Mas o passado, ele não pode ditar quem você é hoje. Não, a participação do passado na construção do seu eu já aconteceu. Se antes você era aquela pessoa muito pacata, que não se defendia, que era uma pessoa que era atraída pelos seus amigos, e hoje você aprendeu a se defender, aprendeu a entender quem é confiável e quem não é, pronto, o passado já deixou a marca dele em você. O que Elizabeth está dizendo aqui é que a gente não pode ficar presa em lembranças que suscitem em nós sentimentos ruins. E aí ela vai continuar essa frase dizendo o seguinte: nosso crescimento espiritual, contudo, pode ser impedido em razão de uma atenção excessiva ao passado. O nosso crescimento espiritual pode ser impedido em razão de uma atenção excessiva do passado. Esther, mas o meu passado? Ah, não. O meu passado não é pecaminoso, não. Nossa, eu abri uma igreja, eu ganhei não sei quantas almas. A atenção excessiva ao passado, marca isso, impede o nosso crescimento espiritual. Mas mesmo num passado bom? Sim, mesmo com um passado bom. O progresso do cristão é impedido se ele remoer o passado repleto de erros e pecados, repleto de mágoas e abatimento, repleto de decepções e repleto de esperanças e planos fracassados. Assim que o cristão se acerta com Deus e com os homens, deve se esquecer totalmente, completamente do passado. Gente, você já orou, já pediu perdão, já se consertou, já mudou a sua forma de viver? O que você fazia antes, você não faz mais, você já se acertou com Deus e já se acertou com os homens. Então, qual é o próximo passo? Esqueça do que ficou para trás. Leve no seu corpo, na sua forma de viver, na sua personalidade, as marcas que o passado trouxe. Aí eu aprendi a me defender. Ok, leve essa marca com você, mas esqueça-se do que ficou para trás. Um comentarista disse: esquecer é mais forte no grego. O significado é esquecer completamente e traduz as palavras de Paulo: estou me esquecendo completamente das coisas que para trás ficam. Nem sempre é fácil esquecer o que ficou para trás. Esquecer não é um ato que se pratica de uma vez por todas. Ao contrário, assim como Paulo, devemos continuar a esquecer aquelas coisas do passado que nos imobilizam. Paulo não quer acomodar-se nas suas realizações do passado e nós também não devemos querer. Paulo não quer que os erros do passado impeçam de prosseguir. Nós também não devemos querer. Repetidas vezes tenho dito a mim mesma: Liz, isso pertence ao passado. Acabou. Deixou de ser real. Olho para o passado apenas para relembrar da ação de Deus nos problemas e nos sofrimentos de ontem, de sua misericórdia, provisão para mim, sua presença, sua fidelidade e sua compaixão. Vamos pensar um pouquinho no passado de Paulo. Paulo tem 2 passados, né? Na verdade ele só tem um, mas no passado dele tem 2 marcas muito relevantes. A primeira marca é que ele era um estudioso que estudava aos pés de Gamaliel. Ele tinha mais de uma nacionalidade e falava mais de 2 idiomas. Eu não sei quantos idiomas ele falava, mas ele falava muito. Ele era um cara muito sábio. Ele era um cara que sabia entrar e sair. A Bíblia fala que ele falava com gentios, falava com judeus, falava com os apóstolos, falava com ateus, falava com governadores. Tem um governador, acho que é Festus o nome dele, que Paulo, quando começou a falar de Deus, ele se apavorou, porque a fé dele estava sendo mexida pelo que Paulo estava falando. E ele fala assim: pare, você quer me converter ao seu Deus? Ele ficou com medo de virar crente.
Então Paulo era um cara que tinha uma boa oratória, uma boa dicção, ele falava muito bem, usava muito bem as palavras ao ponto de Pedro criticar ele, dizer, olha, tem muita coisa que Paulo fala que eu não entendo, mas porque o padrão de comunicação dele era alto. Isso ele adquiriu do passado que ele teve. Então Paulo ele não falava, você não vai encontrar Paulo dizendo assim, eu era um bom orador, eu entrava nos palácios, eu fazia isso, fazia aquilo. não, na prática ele está mostrando quem ele é porque o passado marcou ele dessa forma. Só que Paulo tem um segundo passado, que era o passado de perseguição aos cristãos. Paulo matava cristãos. Paulo era o Saulo, o perseguidor dos cristãos, a quem um estudioso chamou de espírito condutor do mal. Olha, o segundo passado dele era esse. Outro comentarista descreveu como um homem que agia com brutal crueldade, como um animal selvagem dilacerando um corpo. A Bíblia diz que Paulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os ao cárcere. Ele tem esses dois passados. Paulo poderia muito bem sentar numa pedra, olhar para o passado e dizer, quem sou eu para pregar o evangelho? Eu sou aquele que matou cristãos. Eu sou aquele que isso, que aquilo. Eu sou aquele que... Eu consenti com a morte de Estevão. Enquanto Estevão, um pobre coitado, morria apedrejado, eu estava segurando sua capa. Eu conduzia aquele apedrejamento. Se Paulo parasse para olhar para o passado dessa forma, ele não conseguiria fazer nada além de colocar dentro de si um espírito autocomiserável. Você sabe o que é autocomiseração? Autocomiseração, já está falando tudo, né? É se tornar miserável para si mesmo. É aquela pessoa que fica, quem sou eu? Eu não mereço a atenção de ninguém. Ninguém me ama, ninguém me quer. Paulo poderia entrar nesse nível, autocomiseração. Mas vamos supor que ele parasse para mostrar para os apóstolos quão grandioso ele era, porque ele falava mais de um idioma, porque ele tinha mais de uma nacionalidade, porque ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele seria um soberbo. Paulo não tinha tempo para ser autocomiserável e não tinha tempo para se tornar soberbo, porque a obra era urgente e ele tinha que avançar. O que Paulo fez foi usar a coragem que ele tinha no passado para fazer tudo em nome de Deus, ao ponto de tirar a vida de pessoas, para entregar sua própria vida para o evangelho. Ele usava essa coragem para pregar Jesus para as grandes autoridades da sua época. O que Paulo também fez com o passado foi usar sua eloquência, sua didática, sua forma de falar para alcançar mais e mais pessoas. E ele falava para grandes como falava para pequenos. A Bíblia diz que foi ele que ensinou Áquila e Priscila a pregar o evangelho acerca de Cristo. Então, ele tinha nas suas mãos uma herança que ele trazia sim do passado. Ele tinha essa herança, mas ele sabia usar da forma correta. Muitos de nós, antes de conhecermos a Cristo, fizemos coisas que devemos esquecer, caso queiramos ser como cristãos. O que você e eu podemos fazer quando esses pecados do passado vêm à mente? Primeiro, precisamos nos lembrar da verdade contida em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Se você é cristã, é uma nova criatura. Então, Esté, o que eu faço com os meus pecados do passado? Aprenda com seus erros. Provavelmente você deve ter colhido algum fruto com isso. Provavelmente você deve ter feito inimizade com alguém. Ou provavelmente você está numa situação de tristeza profunda por causa do passado. Aprenda com esses erros. E como que eu posso aprender com esses erros? Não pratique mais. Qual era a palavra que Jesus dizia? Vá e não peques mais. Quando Jesus curava alguém, quando Jesus perdoava alguém, ele estava mostrando com essa frase que, olha, você acabou de colher os frutos do seu pecado. Eu estou te perdoando. Eu estou te tornando limpo outra vez. Vá e não peques mais. É dessa forma que a gente tem que olhar para o passado. Aprender com os nossos erros e não praticá-los mais. A segunda coisa que ela fala sobre aprender com o passado é que quando confessamos os nossos pecados, Deus os atira na profundeza do oceano, afundando-os para sempre. E aqui ela vai falar sobre uma frase que ela extraiu de uma canção que tem lá no norte da América. Ela disse que não viu isso na Bíblia, mas ela entendeu o que a autora quis dizer. E embora eu não tenha encontrado nada parecido com isto na Bíblia, creio que Deus coloca uma tabuleta com os dizeres: é proibido pescar. A Bíblia fala assim que ele lança
no mar do esquecimento os nossos passados, né? Os nossos pecados. E aí essa autora, essa cantora, né, nos Estados Unidos, ela canta isso na música dela e diz assim, olha, eu nunca vi isso na Bíblia, mas eu acho que nesse mar do esquecimento tem uma tabuleta dizendo assim, proibido pescar. Então, para de ficar pegando as coisas do passado e trazendo à tona como se elas ainda fossem reais. Para de ficar remoendo coisas ruins do passado e vivendo como se elas ainda existissem em você. Se você orou, se você pediu perdão, Deus já se esqueceu. Deus já te tornou limpo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não se comporte mais como se você ainda fosse Saulo, o matador de cristãos. Não. O que ficou no passado, ficou no passado. As consequências de suas ações podem permanecer, mas o pecado em si é perdoado. Quando os pecados do passado lhes vierem à mente, admita o perdão de Deus e agradeça a Ele e prossiga. Será que Paulo muitas vezes não foi atingido pelas lembranças do passado? A Bíblia não fala o que era o espinho da carne, mas será que o espinho da carne de Paulo poderia ser, poxa, Estevão pregou de uma forma tão concisa, tão correta, e eu fui aquele que segurou as suas túnicas para que ele seja apedrejado até a morte? Será que esse não era também um desses espinhos na carne que Paulo fala? Mas como ele conviveu com isso? Ele deixou o passado no passado. E quando ele falou sobre o passado, ele lembrou da misericórdia de Deus e da ação de Deus na vida dele, e de como ele foi transformado em Paulo, o apóstolo do Senhor. Então veja o que Deus faz. Deus pegou o matador de cristãos e transformou ele no grande mestre, que até hoje é citado em nossas igrejas. O apóstolo Paulo passou por grande sofrimento por causa de Cristo. Deus também permitiu que Satanás atormentasse Paulo em um espinho na carne, está lá em 2 Coríntios 12, 17. Se Paulo tivesse remoído essas coisas e perguntado por que elas aconteceram, seu crescimento no Senhor teria sido paralisado. Existem algumas lembranças do passado, no entanto, que machucam a nossa mente, né? A nossa mente, o nosso coração, o nosso estado de espírito. E aqui ela vai contar a história. A filha dela presenciou um garotinho da mesma idade dela sendo espancado por um pai. A cena foi muito forte. Então, aquela menina, ela teve dificuldades para dormir, ela teve dificuldades para se relacionar depois daquele episódio. E por vezes ela sempre estava falando naquilo que ela tinha visto, ou seja, aquela lembrança marcou, traumatizou a menina, né? Então ela vai dizer que ela se juntou com o Jim para poder trabalhar isso também na mente da menina. Nós oramos para que ela iniciasse o processo de esclarecimento, porque ela precisava prosseguir. Então, Elizabeth George, ela permitiu que aquela criança falasse sobre o que ela viu. Depois, ela apresentou tanto a vida do homem que espancou o menino, quanto a vida do menino diante de Deus em oração, junto com a filha dela. Filha, vamos orar para que Deus transforme o coração daquele homem, né? Ninguém é totalmente perdido. Se Deus colocar a mão, você pode ser o carrasco maior do mundo. Se Deus colocar a mão, ele pode converter. Então vamos orar para aquele homem. Oraram. Vamos orar para aquela criança. Oraram. Ela permitiu que a menina falasse sobre. A menina falou. Mas chegou num ponto em que ela começa a orar com o Jim George sobre a filha dela, dizendo: Deus, inicia sobre ela o processo de esquecimento. Então tem coisas no nosso passado que a gente vai ter que fazer essa oração. Senhor, eu não consigo esquecer. Tem misericórdia de mim. Pai, me ajude a esquecer. Começar, então, o processo de esquecimento. E por que é importante orar para que o início do esquecimento comece? Porque Deus deseja que nos afastemos dos sofrimentos do passado. Ele não deseja que as circunstâncias e a situação da vida nos sufoque com sentimentos de culpa que resultam em amargura ou que nos façam questioná-lo e duvidar da sua bondade. Esqueça o que ficou para trás. Deixa que fique no passado o passado, preso ao passado. Não permita que o sofrimento ou as dúvidas a deixem abatida. Reconheça que inocentes sofrem quando as pessoas pecam, que vivemos em um mundo decaído. Continue a viver. Em outras palavras, lembre-se de esquecer. E aqui ela está falando de duas coisas agora. Ela está falando de mim como pecadora e como culpada do meu pecado. E ela está falando de uma segunda pessoa que ocasionou em mim lembranças difíceis. Como que aconteceu com a filha dela?
Ela está falando de agora eu como vítima. Eu como vítima. O que eu devo fazer com o passado? Tornar-se grato porque Deus te guardou. Tornar-se grato porque de alguma forma aquela experiência causou algo em você que te proporcionou crescimento. E mais ainda, trabalhar na nossa mente para que a gente não venha culpar a Deus por aquilo que aconteceu conosco. Então, sendo vítima ou sendo pecador, a gente precisa lembrar de se esquecer. A gente precisa deixar o passado para trás. E agora ela vai dizer sobre esquecer o que é bom. E o que é? Como assim, Esther? Eu vou esquecer o que é bom, mas o que é bom me faz quem eu sou. E se eu olhar para trás, o passado que eu fiz, que foi de ascensão e de glória, pode ser que eu reflita isso no futuro? Será? Vamos ver? Esquecer o que é bom. Embora este fato possa causar-lhe surpresa, Paulo precisava esquecer as coisas boas e as coisas más do seu passado se quisesse servir ao Senhor com eficiência. Paulo, todavia, preferiu esquecer seu status e privilégios de sua posição, considerando-se um obstáculo para a corrida de Cristo. Então, o que ele fez? Eu sentei aos pés de Gamaliel. Ele entendeu que esse passado glorioso também era um obstáculo a ser vencido, se ele quisesse chegar no final daquela corrida. Então, você sabe que quando Paulo escreve para Timóteo, sua última carta, ele vai dizer que ele completou a carreira, guardou a fé. Então, ele compara essa vida cristã a uma carreira, como se ele fosse um atleta. E aqui, o que Elizabeth George nos chama a atenção é que Paulo, ele considera essas coisas boas do seu passado também como um obstáculo nessa carreira. Quando respondeu ao chamado de Deus para a sua vida, Paulo serviu ao Senhor e à sua verdade eterna e considerou muito mais valioso do que os status e os privilégios passageiros que o mundo lhes oferecia. Deus criou o mundo e disse que era bom. Mesmo as bênçãos de Deus podem nos impedir de servir ao Senhor com toda a nossa energia, com todo o nosso coração e com todo o nosso ser. Paulo, porém, precisou abrir mão das coisas boas que ele desfrutava antes de se tornar seguidor de Jesus Cristo. Por ser um orador brilhante, Paulo conduziu um grande número de pessoas à salvação. Deus usou Paulo poderosamente para ministrar aos crentes primitivos, e hoje seus escritos compreendem 13 livros do Novo Testamento. No entanto, até mesmo a realização como essas, quando remoídas durante muito tempo, podem nos impedir de avançar em nossa jornada para que nos assemelhemos a Cristo. E agora, Elizabeth George vai contar a história de uma missionária, um casal de missionários, que durante 10 anos eles estiveram em missões e fizeram muitas coisas boas lá naquele lugar. Então, eles chegaram para congregarem na igreja dela. E, claro, era novidade, então vamos convidar o casal fulano para falar sobre missões. E eles começaram a falar para a igreja como era a vida deles no campo missionário. E logo, Elizabeth George ficou encantada com aquela realidade e ela queria conhecer mais sobre o assunto, ouvir mais e tal. Bom, reduzindo a história, 10 anos se passaram e aquele casal ainda estava falando das glórias do passado. 10 anos se passaram e eles não fizeram nada pela igreja onde eles estavam inseridos, porque afinal de contas, o passado glorioso deles tinha que ser falado e lembrado por aqueles irmãos todos os dias. 10 anos se passaram e apesar de terem feito coisas tão boas no passado, eles não produziram nada no presente. E Elizabeth George, acho que no segundo ano, já olhou para aquele casal com decepção, dizendo, poxa, eles fizeram tanto lá atrás, por que eles não podem fazer isso agora também? Por que eles não podem se superar fazendo mais pela igreja em que estão inseridos? Nós parecemos com aquela estrela lá no céu, que, conforme John MacArthur explica, já morreu, mas ainda pode ser vista por mais 30 anos. Seu brilho, ele disse, pertencia ao passado e estava morto no presente. Deus não deseja que seu povo seja como aquela estrela. Por meio de Paulo, ele diz, esqueça quem você foi, o que você está fazendo agora. Deus quer que esqueçamos nossas realizações, nossas conquistas e nosso brilho para que continuemos a trabalhar, a realizar e conquistar para Ele, no presente. A lembrança contínua dos velhos e bons momentos pode nos levar facilmente a revivê-los na memória, prejudicando o nosso trabalho para o Senhor. As coisas boas do passado nos impedem de olhar para a frente
e avançar. Então, como Elizabeth George vai falar, né? Aquele casal foi realmente um casal muito promissor. Mas olhar para trás é como colocar uma bola de ferro nos pés. Você não consegue avançar. Ah, Esther, mas o que eles fizeram foi coisa boa, foi muito bom. Foi. Eles olhavam para trás para testemunhar a glória do Senhor através da vida deles. Mas, lembra o que Paulo fala? Paulo fala o seguinte, olha, convém que ele cresça, Jesus cresça, e que eu diminua. O problema de olhar para trás, mesmo para as coisas boas que a gente fez, é que, querendo ou não, a gente sempre vai roubar a glória de Deus para nós. A gente sempre vai usurpar de Deus a glória que Ele promoveu através de nós. Porque tudo que a gente faz é porque Ele executa em nós tanto o querer quanto o efetuar. E quando eu olho para trás, olhando para as coisas boas que eu fiz, de uma certa forma, eu estou trazendo foco para mim, dizendo, olha, eu sou uma boa oradora, eu trabalhei com mulheres, eu fiz isso. Se não fosse eu naquela igreja, muita gente não fala assim, mas se comporta assim. Então, o perigo de olhar para trás é dois. O primeiro é roubar a glória de Deus e colocar a glória dele em você. O segundo perigo é não conseguir avançar no presente, porque você está perdendo tempo olhando para trás. E agora ela vai trazer a fala de um médico que foi muito chocante. Eu acho que se você está me vendo aqui agora, talvez você nem queira ouvir o que eu vou dizer, mas é verdade. Me impactou também. Olha só. Doutor importante. Ao escrever sobre o tempo que passou com um grupo de líderes cristãos, o pastor Chuck Swindoll relata: enquanto todos os demais preferiam ser chamados pelo primeiro nome, em vez de serem chamados de reverendo, senhor, ministro, um homem exigiu: quero que me chame de doutor. O conselho de Chuck ao doutor importante foi: adquira uma boa instrução, mas saiba lidar com ela. Esforce-se ao máximo e pague o preço para receber uma sólida educação escolar durante anos a fio. E aplique o que aprendeu com toda a sua capacidade. Mas, por favor, poupe as pessoas de serem obrigadas a se lembrar o tempo todo do quanto elas devem se sentir honradas em sua presença. Atinja ao máximo do seu potencial, mas não fale sobre isso. Em seguida, ele pediu aos seus colegas pastores que se retirassem todos os diplomas das paredes dos seus escritórios e quaisquer objetos que servissem para promovê-los e chamar a atenção para suas realizações. Essa ostentação de conquista do passado não significa nada perto do que devemos realizar hoje. Então, muita gente está contando com o passado para se autopromover. Mas se esquecem que o que é real é o presente. O que é real é o que vivemos hoje. E o que é real é que nós vamos construir a partir de agora. Eu poderia muito bem parar com esse canal e dizer assim, no passado eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas eu preciso avançar. Eu não quero guardar o que eu aprendo aqui, eu não quero guardar para mim. Eu não quero só alcançar o coração das mulheres que estão aqui na minha volta, de carne e osso, as que eu posso tocar. Não, eu quero ir além, eu quero avançar, eu quero que esse vídeo chegue lá longe. Eu quero que esse vídeo faça diferença para você que está lá na Guatemala, que está lá na China, na Alemanha. Eu não sei onde você está. Aqui em São Paulo, aqui do lado, na Bahia, não importa. Eu quero que essa verdade alcance corações. E a forma que eu encontrei de fazer isso foi começar um canal no YouTube. Eu acho que o alcance é muito maior. Então, o que eu estou fazendo é avançar. Avançar. Gente, se você tem algo para fazer para Deus hoje, faça hoje. Se você fez coisas boas no passado, esqueça o passado. Abstraia dele o que for de melhor, mas continue avançando. A memória de sucessos e conquistas do passado pode nos impedir de alcançar vitórias admiráveis. Paulo não se agradava de pensar naquilo que havia realizado. Não. Seu pensamento se concentrava naquilo que ele viria a realizar, o que ainda lhe faltava em termos de experiência cristã, de abnegação cristã. Ele se recusava a sucumbir à satisfação pessoal. Com o olhar concentrado no futuro, Paulo sabia que o cristão precisava esquecer tudo o que fez e se lembrar apenas do que ainda tem para fazer. Então, acho que já ficou bem maçante, né? Acho que já deu para entender, né? Pega as coisas ruins e as coisas boas do passado, deixa lá. E se concentra naquilo que ainda virá.
Agora ela vai nos dar 3 passos para esquecer. Primeiro, descubra onde está escondido o ouro. E essa frase é boa demais. Aonde está escondido o ouro? Eu fui roubada pelo meu melhor amigo, eu fui traída pelo meu marido, eu fui abandonada pela minha mãe. Aonde está o ouro? Como assim? Que ouro? Eu contei 3 desgraças e você tá perguntando aonde está o ouro? Aonde está o ouro? O que você aprendeu com essas 3 coisas? Provavelmente, se você foi abandonada pela sua mãe e hoje você é mãe, você está sendo uma mãe 1000 vezes melhor. Porque você sentiu a dor do abandono, você sentiu a dor do desprezo, e agora você olha para essa pessoinha que está aí do seu lado, que inclusive talvez seja a sua cara, e esteja dando para ela o melhor que você pode como mãe. Aí está o ouro. Você encontrou o ouro. Talvez você tenha sido traído por um amigo, e agora você sabe escolher melhor as suas amizades. Aí está o ouro. Elizabeth George vai trazer aonde está o ouro. Seja o que for que lhe tenha acontecido no passado, e seja o que for que lhe esteja acontecendo em sua vida hoje, tente encontrar a bênção oculta, a lição a ser aprendida ou o traço de caráter que está sendo formado. Uma vez que Deus lhe permitiu passar por essas experiências, acredite que em algum lugar deve haver um ouro guardado para você. Lembre-se de que o ouro nem sempre é fácil de ser visto e nem fácil de ser tocado. Lembra, né? Os mineiros, quando vão extrair ouro de um rio, eles levam uma peneira grande, afundam aquela peneira na água, tiram um monte de cascalho, vai peneirando, vai lavando e tal, até que eles conseguem ver um lampejo, um brilho. E aí começa o processo de extração do ouro, purificação do ouro, formato, até ele se tornar uma joia. Gente, o caminho é bem difícil, bem árduo. Então, Elizabeth George está falando assim, para de olhar para o passado com uma visão geral. Eu fui traída, coitada de mim. Para com isso. Autocomiseração não vai te levar para lugar nenhum. Procura encontrar aonde está o ouro. O que aquela experiência me mudou? O que aquela experiência me proporcionou? Doeu, foi muito dolorido. Mas, com certeza, você abstraiu algo de bom daquela experiência. E talvez você também tenha de se esforçar muito para encontrar as coisas boas que Deus lhes está fazendo com as coisas más da sua vida. Eu convido você a fazer uma pausa para pensar nas coisas más da sua vida, sem se deter muito tempo nelas. Procure alguns pontos positivos no meio dos negativos e procure ver aonde Deus, misericordioso e amoroso, está trabalhando nessas situações. Então, para um pouquinho. Tira um tempo hoje para pensar, sabe? Respira, veste aquela roupa gostosinha, larguinha. Coloca aquela música de fundo, eu adoro meditar. Coloca aquelas musiquinhas de fundo assim, respira. Ouve a própria respiração. E comece a pensar nas coisas ruins que você já enfrentou no passado. Mas lembre-se, Elizabeth George disse assim, não se detenha muito tempo não, tá? Só tenta lembrar. Lembrou? Beleza. Agora tenta encontrar os pontos positivos que essa situação ruim trouxe para a sua vida. Você necessitará buscar o perdão para as coisas más que resultaram o seu pecado. Por que você deve se lembrar do que Deus já esqueceu? Encontrou ouro? Lembrou de algum pecado? Entrega na mão de Deus, abandona lá na mão de Deus e segue. Aí ela pergunta por que você tem que se lembrar daquilo que Deus esqueceu. Finalmente, depois de ter encontrado o ouro e o perdão de Deus, perdoe aqueles que te magoaram. Jesus é um exemplo de perdão para nós, porque quando ele estava pendurado na cruz, ele orou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Quando não perdoamos as outras pessoas, nós nos sentenciamos a uma vida de amargura. Também paramos de crescer na fé e comprometemos o nosso serviço cristão e o testemunho que damos a Cristo. Agora ela vai falar de uma missionária chamada Ellen, que se prontificou a ser voluntária no Congo como médica. E ela diz que enquanto ela trabalhava e entregava seus serviços de graça para aquela comunidade, ela foi brutalmente estuprada. Mas Ellen conseguiu lidar com isso, perdoou os seus estupradores e voltou ao mesmo local para trabalhar mais 20 anos como missionária. A gente já falou sobre Jim Elliot, né, no capítulo anterior, quando ele vai pregar aos homens do Equador, enquanto Elizabeth Elliot ficava numa escola de evangelização e também de alfabetização. E quando Elizabeth Elliot recebeu a notícia da morte do seu marido, é claro
que ela ficou triste, consternada, né? Se revestiu da sua viuvez, porém, ela não abandonou aquele povo. Quando Elizabeth Elliot perdoou os homens, os assassinos, né, que assassinaram barbaramente seu marido, o missionário Jim Elliot, ela foi capaz de retornar e de continuar o seu ministério de evangelho do perdão. O que você e eu necessitamos fazer para nos livrar do passado? Você está descansando sobre as coroas de louros de conquistas passadas que realizou no Senhor? Ou seja, você está parada, estagnada, porque você foi muito bem no passado, você conquistou muitas coisas e agora as pessoas têm que enxergar em você o valor de ter feito grandes coisas? Será que você está parada aí? Seja agradecida a Deus por estar sendo usada por Ele e peça que lhe mostre o caminho que você deve seguir. Talvez você esteja presa no passado por causa de um grande sofrimento ou de experiência que impede de compreender o papel de Deus no universo. Peça a Deus que ilumine a sua escuridão, Salmos 112:4, e que Ele ajude a encontrar o ouro escondido do trabalho redentor que Ele realizou na sua vida. Admita qualquer ato ou pensamento errado e peça perdão a Deus. Também, no momento apropriado, peça a Deus ajuda para perdoar as outras pessoas. Então, lembrando-me de esquecer, uma frase que ela colocou nesse capítulo que me chamou muita atenção foi: Elizabeth, isso é do passado. Deixe no passado. Lembrando-se de esquecer, outra coisa que ela falou que me deixou assim atônita foi: eu orei pela minha filha para que o processo de esquecimento se iniciasse. Muitas vezes a gente vai precisar falar sobre o assunto. Muitas vezes a gente vai precisar chorar, orando, entregando a Deus aquilo que passou. Nós vamos precisar liberar perdão por aqueles que nos vitimaram, que nos fizeram vítima de alguma coisa. Às vezes nós vamos aprender a pedir perdão porque fomos nós que tornamos as pessoas vítimas. Vamos precisar aprender a deixar no passado também as nossas glórias e as nossas coisas ruins. Porque o que é real não é o passado. O que é real é o presente. E para hoje, o que Deus quer para nós é que nós avancemos para as coisas que para frente estão. E que nós não fiquem parados olhando para trás para as coisas que já passaram. Até porque quando você se lançou diante de Deus e quando você pediu perdão por aquilo que você fez, você se tornou uma nova criatura. E dos nossos pecados ele já não se lembra mais. Por que você tem que lembrar? Bom, eu espero que essa palavra tenha dado um alento para você, tenha aberto seus horizontes, porque para mim ela está fazendo muita diferença. E se você ficou comigo até aqui, eu sei que este canal é importante e relevante para você. Então deixa disso, hein? Se inscreve no meu canal, aperta no joinha, deixa seu comentário. E eu convido você para maratonar o meu canal, porque não é só de Elizabeth George e Amanda Deus de Todo Entendimento que ele é feito não, tá? Ele é feito de muitos outros vídeos. Temos mais de 100 vídeos. E aqui nesse canal eu falo da vida cristã e tento trazer uma linguagem de fácil entendimento. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu canal, maratoneie aí e não esquece de deixar seu like nos meus vídeos.